Em quarto lugar, uma outra coisa, meus prezados, que pode acontecer se nós estivermos fazendo o projeto de Deus da forma errada, haverá dúvida no lugar de fé. Veja o que Davi diz: como virá a mim a arca do Senhor? Por que Davi está perguntando? E o que nos leva a pensar de Davi quando ele faz esta pergunta? É que ele está com dúvida. Como virá a mim a arca de Deus? Se Davi, em vez de ter reunido o povo, ter feito um grande movimento, porque ele fez um grande movimento, ele via a necessidade de trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. Ele fez um grande movimento, meus prezados. Ele reuniu a liderança, ele reuniu mais de 30 mil pessoas. Nós vamos trazer a arca de Deus, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer, porque a arca de Deus representa a presença de Deus, e a presença de Deus está num lugar bem longe de onde deveria estar. Meus prezados, em vez dele fazer este movimento, como muitas vezes nós encontramos pessoas fazendo movimento, em vez de se colocar na presença de Deus, em vez dele ir buscar na palavra de Deus, em vez dele ser um rei humilde e ele buscar nas escrituras, ele se informar com os sacerdotes, com os levitas, como ele iria fazer o transporte da arca de Deus, se ele não tivesse tomado a frente e feito aquilo que estava no seu coração, ele teria sido abençoado, meus prezados irmãos. Então agora ele estava com dúvidas, como deveria conduzir a arca de Deus. Hoje nós vivemos, meus prezados, num tempo em que existe muitos achismos por aí. Existem muitas pessoas dando as suas opiniões em tudo. Mas muitas vezes o que acontece com esses achismos, em vez das pessoas estarem indo procurar o conhecimento, em vez das pessoas estarem indo estudar a palavra de Deus, em vez das pessoas estarem indo ler livros a respeito da palavra, em vez de estar ouvindo bastante mensagem para encher a sua cabeça, a sua mente da palavra de Deus, começa a dar opiniões, começa a falar de coisas que não entendem. E hoje nós vemos pessoas dando opiniões: eu acho que é desta forma, eu penso que é desta maneira, mas é assim que a palavra de Deus ensina, meus prezados. Quando o apóstolo Paulo estava se dirigindo à igreja de Corinto, no capítulo 14, parece-me, irmãos, que os irmãos da igreja de Corinto estavam tendo alguma dúvida com respeito ao culto a Deus. E Paulo disse assim: o que vocês devem fazer quando vocês se reúnem então? Um tem salmo, um tem doutrina, um tem línguas, um tem interpretação, outro tem profecia. É desta maneira que vocês devem conduzir a reunião. Todos devem falar para que todos aprendam. Um vai aprender com o outro, e todos vão aprender juntos. Era desta forma que a igreja primitiva, ela conduzia os seus cultos, e havia, meus prezados, um mover de Deus. A fé, ela pululava nos corações, havia milagres de Deus acontecendo, porque era o Espírito de Deus que conduzia aquelas reuniões, era o Espírito de Deus que falava naquelas reuniões, e o meio de culto a Deus era muito mais simples do que é hoje, e Deus tinha, o Espírito Santo tinha a oportunidade de ministrar na vida de um para com o outro, de outro para com um, e havia bênção, meus prezados, quando a igreja se reunia e depois cada um ia para suas casas, cada um ia para suas casas sabendo que Deus esteve presente, cada um ia para sua casa com o coração cheio de alegria, porque o Espírito de Deus, ele usou pessoas naquele lugar para falar com pessoas, e houve edificação de Deus.
Nós precisamos, quem sabe, meus prezados, saber o que precisamos fazer hoje. Quem sabe voltar aos primórdios, ao começo da igreja, aonde pessoas simples eram usadas por Deus. Não era somente um pregador, não era somente um grupo de louvor, mas era todas as pessoas reunidas na casa, aonde havia um culto, e as pessoas eram edificadas. Eu sei, meus prezados, que nós tomamos um rumo hoje que talvez nunca mais vai conseguir voltar, porque a modernidade é isto, mas era assim que acontecia. Então não havia dúvidas que Deus estava presente, não havia dúvidas que era o Espírito Santo que estava falando. E se por um acaso alguém tivesse falando alguma coisa que não era de Deus, os outros deviam julgar. Não é assim que a palavra de Deus diz? Os profetas falem e os outros julguem. Os outros profetas julguem aquilo que está sendo falado. Então não era assim uma coisa solta, que cada um podia fazer o que bem entendia, mas havia fé no meio do povo de Deus e os milagres aconteciam.